Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje, terça-feira, dia 31/3/2020, nós iremos iniciar a nossa aula de hoje de língua portuguesa, tá? Peguem o livro de vocês e vamos começar a nossa aula. Vocês perceberam que no início do vídeo eu disse um bom dia bem animado, com uma entonação bem alegre? E depois eu perguntei como que vocês estavam. E eu respondi que eu estava muito bem. Nessas 3 frases, eu utilizei diferentes entonações, né? Numa mais expressiva, na outra eu fiz uma pergunta e na última frase eu afirmei que eu estava bem. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que a gente já viu, que a gente tem visto, que a gente trabalha todos os dias com ele, que são os sinais de pontuação. Peguem o livro de vocês na página 64 e lá terá uma tirinha que vocês vão ver agora aqui no vídeo, eu vou ler para vocês, tá ok? Miguel, você vai à escola hoje. Miguel, você vai à escola hoje? Miguel, você vai à escola hoje. Percebemos que a frase nos quadrinhos é a mesma, porém o que dá sentido a cada uma delas são os sinais de pontuação utilizados. Os sinais de pontuação, ele tem a função de dar sentido à frase, de dar sentido à nossa escrita e à nossa fala. Vamos relembrar alguns pontos aqui que a gente já conhece. O ponto final. Esse é o ponto final. O ponto final, geralmente, nós utilizamos para pôr o fim a uma frase, né? Final de uma frase, nós utilizamos o ponto final. A vírgula, nós utilizamos para dar o sentido de uma pausa na nossa leitura. Essa pausa pode ser entre palavras, entre uma data, um endereço. Agora, o ponto de interrogação, eu estou interrogando, estou perguntando alguma coisa para alguém, ou perguntando sobre algo. Então, o ponto de interrogação, ele vem como uma pergunta. Agora, o ponto de exclamação, ele vem com uma forma de exclamar, de mostrar que está surpreso ou que está feliz, né? Ele vem expressar uma forma de emoção. Igual quando eu iniciei o vídeo com vocês, eu estava bem alegre, falando bom dia para vocês. Então, assim, essa foi a forma de eu expressar a minha alegria. Então, eu utilizaria o ponto de exclamação se eu fosse escrever aquela frase de bom dia. O ponto e a vírgula, ele é um ponto que nós utilizamos, ele serve como uma pausa maior do que a vírgula, mas uma pausa menor do que o ponto final. Ou seja, ele vai estar ali numa frase onde ela é maior e eu separo, eu dou uma pausa na minha leitura de uma forma mais profunda. O respirar é mais profundo para eu poder dar continuidade a essa leitura. Já os 2 pontos, nós utilizamos quando nós iremos explicar alguma coisa. Quando eu vou explicar algo, eu uso 2 pontos, tá? Um exemplo, eu uso 2 pontos. Ou quando alguém também vai dizer alguma coisa, antes de dizer, eu uso 2 pontos. E o travessão. O travessão, ele indica a fala de alguém dentro daquela leitura, dentro daquela história, a fala de um personagem e também ele indica a pausa entre a fala do personagem e a fala do narrador. Nós utilizamos o travessão também. E temos também a reticências, que indica a interrupção
de uma fala ou de um pensamento, tá? E ela indica também que aquela frase ou aquela fala não acabou. Pode ser uma fala surpresa, uma frase ou uma fala de suspense ou de dúvida. Então, a reticências nós utilizamos para esse tipo de frase, tá ok? De escrita. Agora, nós iremos... vou colocar aqui para vocês algumas frases com esses sinais de pontuação, para a gente poder ter uma ideia mais ou menos, tá bom? De como utilizá-la, tá? A primeira frase é essa daqui. Hoje fui à escola. Eu estou afirmando que eu fui à escola. Então, eu utilizo o sinal de pontuação, ponto final. A segunda frase é a seguinte. A terra, o mar, o céu mostram a grandeza de Deus. Ou seja, eu utilizei a vírgula para poder explicar que a terra, o mar e o céu mostram a grandeza de Deus. Então, nessa frase foi utilizada a vírgula. Agora, para o sinal de interrogação. Onde você mora? Eu utilizei o sinal de interrogação. Para a frase, que lugar maravilhoso! Eu usei o sinal de exclamação. Eu estou exclamando que aquele lugar é maravilhoso. Então, ponto de exclamação sempre para poder expressar nossas emoções. Essa frase aqui, ó. Não concordava com as opiniões dos colegas, mas respeitava-as. Eu utilizei o ponto e vírgula. É uma frase maior e eu precisei de uma pausa maior para poder explicar e para o leitor entender que precisou de uma pausa maior. Então, eu utilizei o ponto e a vírgula. Agora, eu coloquei uma frase utilizando esses dois pontos. Os dois pontos e o travessão. A frase é a seguinte. Mamãe falou baixinho, tem até uma vírgula aqui, dizendo, dois pontos. Olha, quando alguém irá dizer alguma coisa, quando eu vou explicar algo, os dois pontos. E a mamãe vai dizer alguma coisa, então, ó, o travessão. Tenha cuidado, uma pausa, meu filho. Então, nessa frase, eu utilizei os dois pontos e o travessão. Eles quase sempre estarão juntos, né? Os dois. E uma última frase. Hoje o dia está... Deixei uma dúvida. Como está o dia hoje? Então, eu utilizei a reticências. Ou seja, eu interrompi essa frase, deixando aqui uma dúvida. Então, eu utilizo o sinal de pontuação reticências. Tá ok? Agora, nós iremos pegar o nosso livro e dar continuidade à nossa explicação, tá? Vamos para a próxima página. Então, nós descobrimos e percebemos que nós utilizamos os sinais de pontuação para poder organizar o que a gente quer dizer, né? Através da escrita, correto? E que cada sinal de pontuação, ele tem um sentido. Ele vai dar um sentido àquela frase. E aí a gente entra num outro assunto, que é os tipos de frases, que nós iremos ver agora. No livro de vocês, na página 65, tem um quadro com os tipos de frases. Nós dizemos que uma frase é afirmativa quando nós utilizamos o ponto final nela e ela está afirmando algo. Quando eu estou dizendo que aquilo aconteceu, vai acontecer, estou afirmando aquilo. Um exemplo é uma frase: vou comprar um jogo. Estou dizendo que eu vou comprar um jogo. Estou afirmando.
né? Então, essa frase, ela é afirmativa. E a maioria das frases afirmativas, utilizamos o ponto final, correto? Agora, as frases negativas. Elas vêm com sentido de negação. E utilizamos também o ponto final. Mas, Winnie, como que eu vou saber que é uma frase de negação, é diferente da afirmativa? Porque na afirmativa eu estou afirmando. Na negativa eu estou negando alguma coisa. Um exemplo. Júlia não gostou do bolo de chocolate. Eu estou dizendo que a Júlia não gostou. E quando eu utilizo a frase negativa, geralmente eu utilizo na frase algum advérbio de negação. Pode ser ele não, nunca, jamais, nem, tampouco. Então, assim, quando a frase te dá o ar de negação a alguma coisa, essa frase é negativa. Agora, a frase interrogativa é quando eu faço uma pergunta para alguém. Eu uso o ponto de interrogação, tá? E um exemplo de frase interrogativa é: você quer ir ao cinema comigo? Eu estou te perguntando se você quer ir ao cinema comigo. Então, essa frase é uma frase interrogativa. Estou te interrogando. Agora, quando eu sei que essa frase tem um sentido exclamativa, quando eu estou exclamando alguma coisa, eu uso o quê? O ponto de exclamação. Quando eu falo, que dia lindo! Que alegria a gente vê! Estou expressando alguma coisa. Então, a gente já sabe, frase exclamativa, ponto de exclamação, ok? E, por último, a frase imperativa, onde eu utilizo o ponto final ou o ponto de exclamação. E a frase imperativa, ela nos dá o sentido de ordem ou o sentido de fazer um pedido para alguém. Um exemplo: vá fazer a sua lição agora. Estou dando o quê? Uma ordem, né? Ponto de exclamação, uma frase imperativa. Ou, coloque as flores no vaso. Estou colocando a flor no vaso. Um pedido, pediu para colocar as flores no vaso. Ponto final, tá? Agora, peguem o livro de vocês, na página 66 até a 68, e vamos realizar as atividades propostas. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá? Bons estudos e até a próxima!